Bora atualizar o mercado do Timão, porque tem novidade. Notícia em primeira mão aí, publicada pelo blog do Macedo, confirmada depois, na sequência, pela Rádio Tatiaia e também por outros mercados, outros portais, né? O GE, por exemplo. O Corinthians acertou a contratação do venezuelano José Martínez, volante de 30 anos, que estava no Philadelphia Union dos Estados Unidos, né, disputando a Major League Soccer e que também, né, participa da seleção venezuelana, estava na Copa América, por exemplo. Um jogador que faz a função de primeiro, muito marcador, mordedor, primeiríssimo volante. A gente sabe que o Corinthians perdeu aí o Alex Santana por 2 a 3 meses, né, só volta em novembro, contratou o Charles, de resto tem os meninos aí, né, e o Ranielli. O Ranielli que não vem vivendo uma boa fase técnica, né? Então precisava repor. Eu até imaginei que com o namoro com o Gustavo Cuéllar, se não fosse o Cuéllar, o Corinthians definiria outras prioridades. Mas houve essa possibilidade, né? Um negócio de ocasião aí, essa tentativa, e acabou dando certo. O Corinthians está pagando 2 milhões de dólares para assinar em definitivo com ele até o fim de 2027. Isso dá em torno de 10, 11 milhões de reais. É um valor menor, assim, em relação a outros jogadores, né, que o Corinthians estava avaliando, mas é um jogador que já chega experimentado, né, com rodagem em seleção da Venezuela e também do futebol dos Estados Unidos, para jogar agora no futebol brasileiro dentro de uma carência do setor, né, que o Corinthians tinha, porque antes da lesão do Alex Santana, o Paulinho e o Maicon, vale lembrar, né, já saíram e o Corinthians teve que se voltar para os meninos da base. José Martínez, volante, marcador, primeiro homem da função do meio-campo ali. Olha, uma contratação interessante, incomum, né? Incomum que eu digo assim, ninguém estava cogitando, né? Não tão usual, mas chega com boas perspectivas e com ótimo cartaz. O Ramon Dias foi para a entrevista coletiva depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino ao lado de Pedro Raul e foi questionado, né, sobre, enfim, né, sobre os reforços, se vão chegar mais gente e tal, e ele foi categórico. Estamos em 3 competições. Quero cumprimentar o manager, ele fala assim, por exemplo, que trouxe o Hugo, que está trazendo os jogadores, o Thales Magno, né? Ele foi muito questionado sobre o Thales, ele falou assim, eu tenho que cumprimentar o manager, que trouxe o Thales Magno. Os reforços estão chegando, mas precisamos mais. Ele foi categórico, precisamos mais, estamos atentos ao mercado e precisamos agregar mais valor, porque ao estar em 3 competições, você precisa distribuir esse grupo. E aí, uma hora a coisa começa a apertar, né? O Corinthians está em evolução, mas está com uma necessidade de resultado. Mesmo assim, tem alguns jogadores que voltam e meia lesionam, ficam de fora e tudo mais. Você precisa de mais jogadores, especialmente para o setor ofensivo. Esse é o entendimento de Ramon Dias e ele deixou isso muito claro na sua entrevista coletiva. O Corinthians vai ao mercado. E aí, gente, dos últimos nomes que a gente estava colocando aqui, o Alex Arce não vem mais, o Corinthians encerrou as negociações, confirmando agora oficialmente, né, com a LDU, porque os caras queriam mais dinheiro, aquela coisa toda. O jogador de 29 anos lá, o atacante paraguaio, realmente não vai mais acontecer. E o Gonçalo Plata também, esse não está totalmente descartado, não está com negociações encerradas, mas assim, é muito difícil, porque a menos que os caras baixem a pedida do tipo, tá bom, oferece 8 aí, parcela em 3 anos, que aí a gente topa. Beleza, aí o Corinthians vai lá e pega. Do jeito que eles estão pedindo, 4 milhões de dólares à vista, 12 milhões de euros, né? Não é nem dólar, né? A informação é que eles pediram 12 de euros para liberar, aí vai um abraço, não tem como ser dessa maneira. De qualquer forma, o Corinthians segue atento, porque precisa de um centroavante, mais um centroavante. E o Pedro Raul apareceu aí, né? Surgiu, deu 2 assistências no jogo. É mole? Quando a sombra começa, os caras estão atrás de centroavante. É melhor eu me esforçar um pouquinho mais. Mas também é verdade que ele não recebia um jogo como titular, acho que desde o Campeonato Paulista, né? Entrava sempre nos minutos finais, dessa vez entrou e deu 2 assistências. Perdeu um ou outro gol aqui e tal, mas ele foi participativo e decisivo no jogo, dá para se dizer dessa maneira. Não estou dizendo aqui que o Pedro Raul é solução. O Corinthians precisa contratar. Nesse jogo, por exemplo, os gols aconteceram, de tanta produção ofensiva que o Corinthians tem tido. Mas também aconteceu porque tem um goleiro Hugo, que fez uma reposição espetacular para o Thales Magno. Tem o Thales Magno, que chegou ontem e já fez 2 gols sem ter 90 minutos com o time, porque é qualidade. Quando você traz qualidade, normalmente ela resolve o teu problema. Então, o Corinthians precisa contratar. O Ramon Dias sabe disso e o clube sabe disso também. E aí?
que vocês acham? José Martínez, Alex Arce não, Gonçalo Plata dificilmente, muito dinheiro. O que mais que pode acontecer? Quero ouvi-los, comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!